Amém. Quem achou João 13, diga amém. Do versículo 1 até o versículo de número 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhe: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Curve a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor. E te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nesta mensagem de hoje. Que o Teu povo, nesta manhã, tenha um coração de fato voltado para Ti. Senhor, eu sei que este é um momento especial, onde o Teu Espírito Santo fala conosco. Mas podem haver distrações, pode haver, ó Deus, situações para tirar a nossa atenção, que não permitamos que o nosso coração, ó Deus, esteja de fato voltado para Ti. Nós oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Os irmãos, me dá só a gentileza, esperar um segundo, só eu abrir aqui o tablet. E de vez em quando a tecnologia nos surpreende, né? Nos surpreende. Eu chego sempre na igreja aos domingos 1h30 antes. Subo para o meu gabinete, reviso a minha mensagem, fico pedindo a Deus a graça dEle, a direção dEle, orando para que Ele nos conduza. Eu faço isso domingo de manhã e nos outros cultos, por exemplo, à noite eu chego 1 hora antes, domingo,
E durante a semana eu chego também 1 hora antes. Eu penso que isso é importante, é você valorizar também, né, o povo, você se preparar para isso. Eu quero pedir aos meus obreiros e diáconos, o bispo Roberto, ele diz o seguinte, o bispo Walter, ele diz o seguinte: o povo vai ser o espelho do seu pastor. Se você dá o exemplo, as pessoas vão seguir o seu exemplo. E eu penso que eu estou dando exemplo nesta igreja desde que nós assumimos esta igreja. De temor. Nós não somos envolvidos com escândalo nenhum. Nós não devemos ninguém na praça. Não devemos. Nós não nos envolvemos com político. Não pedimos favor a político nenhum. Buscamos uma ética. Não gastamos o nosso culto inteiro pedindo dinheiro. Pelo contrário, apresentamos as necessidades. Então, eu penso que está na hora de eu colher um pouco desses frutos. Você que é trabalhador, você que participa da igreja, chega um pouco mais cedo na igreja. Eu estou recebendo algumas reclamações que o povo está chegando depois da hora, em cima da hora. A gente busca começar os cultos durante o domingo, principalmente cedo. Durante a semana a gente terminar no horário também. A gente busca fazer isso. Então, irmãos, me ajudem. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Na semana passada, eu não sei se vocês, eu acredito 100% que vocês não vão lembrar. Mas no intervalo, antes de entrar na mensagem do culto, fazendo os anúncios, principalmente o anúncio de quinta-feira, eu falei algo para os irmãos, que eu chamo de caminho do serviço. Eu falei, olha, quinta-feira nós vamos ter reunião de trabalhadores, estamos ensinando a igreja como servir na obra de Deus, o que é ser um trabalhador. Quinzenalmente eu estou aqui às quintas-feiras, ministrando, falando sobre isso. E não há como nós dizermos que entendemos o Evangelho se não trilharmos esse caminho, o caminho do serviço. Eu falei isso com os irmãos. E isso ficou martelando na minha cabeça a semana inteira. Porque, irmãos, há algumas coisas que nos diz se de fato nós somos convertidos ou não. Se de fato o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida ou não. Por exemplo, se o pecado para você continua a mesma coisa, pecar para você continua a mesma coisa, você mente e a vida continua, então é sinal que a sua conversão tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz, aquele que mentia não mente mais. O pecado não é mais a mesma coisa para você. Você, antes de Cristo, pecava, não estava nem aí, a vida continua e fazia das suas. Mas agora não. Uma vez que Jesus, o Santo, entrou nas nossas vidas, nós somos impactados pelo seu Espírito, pela mudança que ele causa nas nossas vidas. Então, pecado para o cristão não é mais a mesma coisa. Quando o cristão peca, ele corre para os pés de Jesus. Ele chora, ele pede a Deus que tenha misericórdia dele. Ele sabe que aquele pecado dele, que foram os pecados que levam. O pecado é algo tão terrível. O pecado é algo assim tão maligno que o próprio Deus teve que morrer na cruz para nos livrar dos nossos pecados. Ele que teve que morrer. Então, há alguns sintomas, alguns sinais que nos mostram que diz, de fato, eu me converti, de fato Deus está agindo na minha vida. Se você tratava os seus filhos, sua mulher com ignorância, berrando dentro de casa, você não faz mais isso. Você agora é uma pessoa que busca o controle do Espírito Santo, o domínio próprio. Você não fala o que quer, mesmo quando você tem a verdade. Sabe aquele negócio? Eu falo a verdade, dou a quem doer. Não, você pede a Deus sabedoria para falar com aquela pessoa.
não é mais do seu jeito, não é mais as suas armas. Então são sintomas, são sinais que nos dizem que de fato nós nos convertemos. E eu creio que este é um sinal muito importante, porque não sou eu que estou dizendo, nem sou eu que vou dizer, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, nesse texto, vai dizer para nós que há um caminho que nós temos que trilhar, que não é opcional. Não é opcional. Pelo contrário, se de fato você se converteu ao Senhor Jesus Cristo, você vai buscar, você vai trilhar esse caminho. E esse caminho está aqui em João 13. Aqui nós nos deparamos com algo que aconteceu antes da prisão e morte do Senhor Jesus Cristo. Aqui João começa a descrever aquilo que aconteceu na noite de quinta-feira, quando Jesus estava reunido com seus discípulos. Ele estava celebrando a Páscoa. Antes de Jesus instituir a Santa Ceia, ele mostra para os seus discípulos e para nós também esse caminho, que é o caminho do serviço. Eles estavam em um cenáculo em Jerusalém. Eles estavam num momento reservado, eles estavam longe da multidão. Era um momento de uma lição importante, de algo que os discípulos eles precisavam aprender nesse caminho do discipulado com Jesus. E Jesus queria mostrar a eles isso, o caminho do serviço. Esta seria uma das lições mais impactantes na vida dos seus discípulos, onde Jesus iria demonstrar aqui toda a sua humildade, onde Jesus iria chamar a atenção dos seus discípulos para o que eles deveriam fazer e ser, não celebridades, mas servos humildes. Então nós queremos falar disso nesta noite. Nesta noite não, nesta manhã. O contexto é esse. O contexto é que Jesus aqui está expressando o seu amor pelos seus discípulos. Logo no início de João, capítulo 13, versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão, tendo amado os seus discípulos, ela não só é uma expressão que ele os amou até o final, mas ele os amou com um amor sacrificial, um amor profundo. Jesus amou os seus discípulos de modo absoluto, e isso o levou a dar a sua vida por eles, e por nós também. Então, o que nós estamos vendo aqui em João 13, é Jesus se humilhando a si mesmo, a fim de servir aos seus discípulos. É Jesus demonstrando um amor real, um amor verdadeiro. Não é um amor somente de palavras. Ele se levanta, ele tira as vestes de cima, ele toma uma toalha e passa a lavar e enxugar os pés dos discípulos. Jesus aqui assume uma posição de um servo. Jesus aqui assume a posição do servo de uma casa na época, que era o menor de todos. O menor de todos. Caberia ao servo mais humilde da casa lavar os pés das pessoas que chegavam, ou do seu Senhor. E os discípulos, vendo aquilo dali,
Eles até tinham essa visão de lavar os pés de Jesus. Mas será que eles estavam dispostos a lavar os pés uns dos outros? Porque não sei se vocês se lembram, Jesus está falando da sua morte, caminhando para a cruz, e os discípulos estão dizendo, perguntando, Senhor, queremos ser o maior. Quando estiver no teu reino, me bota à tua direita, me bota à tua esquerda. Senhor, quem é o maior no teu reino? Eles tinham esta visão. E Jesus está quebrando isso agora. Quando Ele mesmo começa a servi-los, a lavar os seus pés. Então, essa atitude de Jesus pegou os discípulos de surpresa. Porque Jesus estava fazendo um serviço que cabia ao servo inferior da casa. Jesus fez algo que os discípulos não estavam dispostos a fazer uns pelos outros. E Pedro ainda disse, os meus pés o Senhor não vai lavar. Nunca me lavarás os pés. E ele só cede porque Jesus diz para ele, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Será que Jesus aqui, o propósito dele era ensinar os discípulos a lavar os pés uns dos outros? Ou Jesus tinha um outro objetivo? Qual era de fato o objetivo de Jesus fazendo isso? Será que era instituir uma cerimônia agora na Páscoa acontece isso, né? O lava-pés. Será? Imagine se eu tivesse que lavar os pés dos irmãos aqui, a gente ia passar um dia inteiro, né, lavando pés. Não, meus irmãos. O que Jesus está querendo mostrar aqui é muito mais profundo. Neste ato dele se humilhar, de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus estava mostrando a sua natureza. Jesus estava dizendo que era na sua humilhação que ele iria nos lavar dos nossos pecados, lavar os discípulos dos seus pecados. Jesus se humilhou para nos servir. Esta é a lição desse texto. Vou repetir, Jesus se humilhou para nos servir. Esse momento aqui está apontando para a obra que ele iria realizar na cruz, ao nosso favor, entregando a sua vida, se humilhando. Se entregando tudo o que ele tinha, a sua própria vida. E ele estava plenamente consciente disso. Quando ele se humilha diante dos seus discípulos. Quando ele se humilha na cruz para nos salvar. Ele estava ciente da sua autoridade. Que o Pai havia confiado tudo às suas mãos. Ele estava ciente da sua origem divina. Ele viera de Deus. Ele estava ciente do seu destino, que ele voltaria para Deus. O texto nos diz várias vezes que Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Que Judas iria entregá-lo às autoridades. Ele sabia disso. Mas até os pés de Judas, Jesus vai lavar. Judas não entendeu, mas até Judas Jesus serviu. Veja, nós não estamos aqui diante de um homem pecador, lavando os pés de outros homens pecadores. Era o próprio Filho de Deus, o homem perfeito, o Deus perfeito. Aqueles para quem os anjos não conseguem olhar, como diz lá em Isaías 6. Aquele que criou todas as coisas,
para quem todas as coisas foram feitas. Aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, o eterno Filho de Deus. Aquele que é soberano, estava diante de homens falíveis, pecadores, mas ele vai e assume a posição de servo. Lava os pés dos discípulos. Lava os pés até daquele que iria traí-lo, mostrando a sua humildade, servindo. Jesus humilhou a si mesmo para servir. Ele não iria servir somente naquele momento, mas a vida toda de Jesus foi uma vida de humilhação, de se humilhar, foi uma vida de serviço. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Olha o que está escrito. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, irmão, Jesus se humilhou até a morte, para nos salvar. Obedeceu às ordens do Pai, o plano de Deus. E é triste quando nós, hoje na igreja, vai disciplinar um membro, por amor, para não perder, e a pessoa não entende isso, e sai da igreja chutando lata, e fala mal. Mas o próprio Cristo, o texto está dizendo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não tomou para si a sua prerrogativa de Deus, mas se humilhou. Nós vemos aqui nesse texto que é muito mais profundo o reino de Deus e o Senhor que nós servimos, irmãos. Porque Jesus, como eu falei, ele se humilhou para nos servir, para dar a sua vida em resgate das nossas vidas. A ceia está nos lembrando isso hoje. A ceia está nos lembrando que as nossas vidas estavam perdidas, que nós não tínhamos esperança, mas ele se humilhou para nos salvar. É isso que a ceia nos lembra. Ele se humilhou para nos resgatar de um estado de morte, de perdição eterna, de inimizade com Deus, agora para filhos de Deus. E ele fez isso porque nos amou. Ele se humilhou porque ele nos amou. Jesus se humilhou para servir. Será que nós estamos dispostos a seguir o seu exemplo? A seguir o seu caminho? Nos humilharmos para servir? Ou a gente está aí dizendo, não tenho tempo não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de diácono, isso é coisa de obreiro. Eu tenho minha vida, eu tenho meus afazeres, eu tenho os meus problemas. Jesus se humilhou para nos servir. Ele foi humilhado por pecadores. Ele foi esbofeteado. Ele foi tratado como maldito, porque maldito era todo aquele pregado na cruz. Ele foi tratado como maldito. Ele foi desprezado. Ele foi escarnecido. Ele foi ferido. Ele foi colocado numa cruz. Foi motivo de espetáculo, de zombaria, de riso.
Mas ele fez isso tudo. Ele se humilhou para nos servir. Por isso que ele diz, o texto diz que ele os amou até o fim. Jesus foi até as últimas consequências na sua humilhação. Ele foi ao ponto mais baixo do seu serviço. Por amor a nós, por amor a mim e a você, por amor aos seus discípulos. Nós, pecadores, miseráveis, rebeldes, ele foi até as últimas consequências. É isso que a ceia está nos lembrando hoje. Ele foi até o fim, ele se humilhou. Porque ele nos amou. Jesus amou você até o fim. Então para com esse vitimismo. Porque você está atravessando um problema e acha que Deus te abandonou. O texto está dizendo, ele nunca te abandonou. Ele te amou e te ama até o fim. Ele nos amou até a última consequência, que foi a sua morte na cruz. Ele nos amou tanto, que para nos servir, ele deu a sua própria vida. Para nos salvar, ele sacrificou a sua própria vida. Ele desceu da sua glória. Ele deixou o seu trono eterno. Ele se esvaziou e se humilhou ao máximo, tornando-se um homem. Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele foi até o fim, no seu serviço por nós. Será que você está disposto a ir até o fim? Que eu encontro pessoas dizendo, não vou servir mais naquela igreja não, porque isso não acontece, porque aquilo não acontece. Ele foi até o fim, diante de humilhação, diante de desprezo. Se há uma coisa que nós não podemos duvidar, é do amor de Jesus por nós. Eu quero que você diga isso para o seu irmão que está ao seu lado. Não duvide do amor de Cristo por você, porque Ele te amou até o fim. Ele foi até o fim. É um amor que nós não conseguimos medir. É um amor que eu não consigo dimensionar para você. Ele nos amou na cruz. Ele nos ama agora também. Não duvide do amor de Jesus por você. Porque foi por causa deste amor que ele se humilhou para nos servir. A ceia nos fala sobre isso também. A ceia nos traz esta realidade. Claro que muitas das vezes não temos entendimento sobre o que está acontecendo, sobre situações que nós estamos enfrentando. Mas não duvide, mesmo nessas situações, que você não está compreendendo os planos de Deus, que você não está compreendendo porque você está passando por certas situações. Não duvide que Jesus ama você e Ele foi até o fim. E que Ele nos ama. Agora, esse amor pede de nós uma resposta. Versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Eu faço a mesma pergunta a vocês hoje. Vocês compreendem o que Jesus fez na cruz por você? O quanto Ele se humilhou por você? O quanto Ele serviu a você? É interessante, Deus nunca nos pede algo que Ele não tenha feito. E qual é a nossa resposta? Você entende isso? Se você entende isso, você não vai se desviar do caminho do serviço. Você não vai dizer, eu não tenho tempo.
Você não vai poder dizer, eu não me importo com quem, com quem está perdido. Se você compreende, Jesus perguntou, vocês compreendem o que eu estou fazendo? Porque esse capítulo 13 fala da humilhação, do amor de Jesus até o fim, para nos servir, para nos salvar. Mas em seguida Jesus vai nos ensinar que tem que haver uma resposta a este amor, uma resposta de gratidão a tão grande salvação que hoje nós temos nele. E que resposta é essa? Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Se Jesus se humilhou para servir os discípulos e a cada um de nós, será que nós somos melhores do que ele para desprezar o caminho do serviço? Para dizer, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, não dá para mim. Será? Será que nós compreendemos o que Jesus fez na cruz? Ele sendo mestre, sendo Senhor, ele falou isso. Eu sei que eu sou o mestre, eu sei que eu sou o Senhor, eu sei que sou filho de Deus, mas ele se humilhou para nos servir. Será que nós somos maiores do que ele? Porque se ele se humilhou para servir, quem somos nós para ignorar esse caminho, para não trilhar esse caminho, para achar que estamos dando algo de nós mesmos, para achar que estamos nos esforçando por nós mesmos? Meu irmão, você não está, Deus não pede nada de você que ele não tenha feito. E esse é o caminho que Jesus nos propõe. Será que estamos dispostos a nos humilhar para servirmos uns aos outros? Porque se de fato você compreende o que Jesus fez na cruz, a obra que ele realizou na cruz, você precisa seguir o mesmo caminho e ter a mesma disposição de servir. Servir a quem, pastor? Servir o seu irmão. Servir o seu irmão. Abençoar a vida do seu irmão. Será que você reparou se tem alguém faltando hoje na igreja? E você já pôs no seu coração de amanhã ligar para essa pessoa? Dizer, meu irmão, está tudo bem com você? Eu não vi você na igreja. Servir. Será que nós estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a nos humilhar para servir? Muitas das vezes, irmãos, o que nos impede de servir uns aos outros é o orgulho. Nós temos, às vezes, conceitos muito altos que nos impedem de servir. Nosso orgulho. Vou estar ali 7h20 da manhã, dia de domingo, no estacionamento. Não, isso não dá para mim não, pastor. Nós temos uma cultura no mundo hoje que afetou a igreja de uma maneira muito grande. Essa cultura de a gente querer ser servido. O cliente tem sempre razão.
os meus direitos. Não estou dizendo que não há direitos que a gente deve lutar por eles. Não estou dizendo isso. Você não deve lutar por determinados direitos. Mas quando a gente se coloca diante de Jesus, não existem os meus direitos. Diante do que Ele fez na cruz, diante do que Ele se humilhou, não existe meus direitos. Então, muitas das vezes, é o orgulho que nos impede, irmãos. Temos conceitos muito altos. Imaginamos que nós é que devemos ser servidos. E não temos disposição para servir. Eu já falei com a igreja, nós estamos enfrentando uma crise de trabalhadores, de servos. E não é só essa igreja. Grande parte das igrejas evangélicas hoje, sérias, estão passando por isso. Porque a igreja que tem muito dinheiro, ela paga. Eu não tenho condições de pagar. A gente tem aqui 4 funcionários para cuidar de uma igreja desse tamanho de um sítio. Uma folha de pagamento, quando chega final de ano, 13º, a gente fica doido. Tudo dobra. E eles não ganham grandes salários. Acho que deveriam até ganhar mais, mas é um esforço tremendo. Mas há igrejas que tão grandes, tão coisas que fazem isso. Mas esse não é o espírito da igreja. Não é o espírito do nosso Senhor. Nós estamos vendo isso. Quando Jesus fala de servir, pastor, eu não tenho, pessoas falam, pastor, eu não tenho condições de assumir compromisso com a igreja. Assuma o compromisso de vir aos cultos, então. Domingo de manhã e à noite receber um visitante que está chegando. Que vergonha para nós. Domingo à noite a igreja está vazia, o visitante chega, não encontra o povo da igreja. Onde estão os servos de Deus, os que amam a casa de Deus? Eu só vou deixar de vir aos cultos domingo de manhã à noite, quando eu não puder mais, minha saúde não me permitir. Eu sei que se eu tiver vida até lá, isso vai chegar, porque eu vi isso acontecer com o pastor Dilene. Mas enquanto eu tiver saúde, eu vou estar aqui. Não está sendo fácil, não é fácil achar pessoas hoje dispostas a servir. Você encontra muita gente disposta a reclamar. A reclamar. A igreja não faz isso, o pastor não faz aquilo, o pastor não faz aquilo outro. Pessoas que reclamam, às vezes, até quando o pastor passa e não fala com elas. Não sabem. Se eu passar por você, não falar com você, não é porque eu estou ignorando você, não pense isso. Pelo amor de Deus. Eu procuro fazer, às vezes eu esqueço. Às vezes a gente tem os problemas também, né? Não pense dessa maneira. Mas encontrar pessoas hoje dispostas a servir não está fácil. Você encontra muita gente querendo ser servida. Haja visto que muitos chegam. A igreja evangélica hoje é um negócio terrível. O culto de muitas pessoas que frequentam a igreja não é fruto daquilo que elas vivem durante a semana com Deus. Elas querem chegar na igreja, estão atribuladas, estão cheias e querem sair daqui flutuando. Mas se o culto não for bom, se a pregação não for boa, se os louvores não tiverem muito bons, o culto hoje não foi bom. Um culto bom não depende daqui, não. Depende do coração do adorador.
Se o coração está disposto a adorar, Deus vai visitar você. Quem falou que Deus depende da música, depende de mim para agir na sua vida? Depende do seu coração de adorador. Se você está disposto a adorar, Ele vai visitar você. Ele vai falar contigo, Ele vai renovar as tuas forças. Irmãos, a cruz não é só algo para a gente admirar, carregar no pescoço, não. A cruz tem que nos arremeter a Jesus, que se humilhou para nos servir. É na cruz que nós crucificamos o nosso orgulho e servimos uns aos outros, com toda a humildade. Ao chegarmos à ceia do Senhor, nesta manhã, nós temos que nos lembrar que somos um só corpo. Nós temos que nos lembrar que temos um Salvador humilde. Tão humilde, que desceu para nos servir com a sua vida. E entenda isso. Quando Jesus diz para aquelas pessoas, né? Nunca vos conheci. Porque há muita gente servindo a Jesus em benefício próprio, querendo colher os próprios frutos. Hoje, no Brasil, grande parte da população tem a dúvida se a igreja hoje não é um grande negócio. Porque o objetivo não é o serviço. Irmãos, nós somos chamados para servir. Servir uns aos outros. Porque quando nós não temos essa disposição de servir, de trilhar esse caminho que Jesus trilhou, nosso coração está cheio de orgulho. E está faltando em nós amor pelo próximo. É orgulho você não trilhar esse caminho que o próprio Mestre trilhou. Quando nós trilhamos esse caminho, de fato demonstramos a Jesus que Ele está presente na nossa vida, que há uma conversão de fato em curso nas nossas vidas. Mas se a gente despreza esse caminho, sabe o que a gente está dizendo para Jesus? Eu sou superior a ti. Eu não vou trilhar esse caminho, não. Eu não vou me humilhar para servir ninguém, não. Se de fato você está experimentando o amor de Cristo, pastor, o amor de Jesus está em mim, isso vai constranger você a servir os seus irmãos, a ter misericórdia daquele que está perdido. E eu ouso dizer, não há vida cristã sem serviço, sem trilhar esse caminho que Jesus nos propõe, sem trilhar esse caminho que Ele mesmo trilhou e se humilhou. Porque onde não existe serviço, onde esse caminho não é trilhado, não existe amor. E onde não há amor, o que acontece? Não se conhece Jesus. Não se conhece. Hoje, nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Para nos mostrar, para abrir o nosso entendimento, para nos humilharmos, e dizer, Senhor, eis-me aqui. A vida não me pertence mais. A minha vida não me pertence mais. A minha vida pertence a Ti, Senhor. O verdadeiro cristão, ele não se serve mais de Cristo. Ele serve a Cristo. Entende? Ele não se serve mais. Senhor, me dá isso, eu quero aquilo. Senhor, eu quero esse carro, eu quero essa casa, eu quero uma vida tranquila, não quero ter problemas. Senhor, Jesus já nos serviu. E o que Ele nos serviu
se a gente gastar uma vida toda servindo a Ele, não vai pagar o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Irmãos, ouça o apelo do Espírito Santo hoje. Vamos ser uma igreja de servos. Vai ser muito melhor para nós. O fardo vai se tornar leve. E nós vamos avançar. Porque todo mundo quer fazer parte de algo onde há esse espírito de serviço. Não o espírito de mandões, de chefes, mas de servos. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. E é isso que Ele está tentando nos ensinar nesta manhã. Dizendo, tenha essa disposição de amor. Aproveite todas as oportunidades para servir. Não espere que outros peguem a toalha e lavem os seus pés. Se dispa do seu orgulho. E se curve e sirva aos seus irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Não é os chinelos da humildade, não, é a toalha da humildade. Para nós dizermos de fato, Senhor, eu estou te seguindo. Eu estou te seguindo porque eu estou falando da boca para fora, ou eu estou te seguindo porque eu estou trilhando o caminho do serviço. O caminho do serviço. Jesus propôs esse caminho aos seus discípulos. E eles seguiram este caminho. Deram as suas próprias vidas. Foram bons imitadores do Senhor Jesus. Serviram a Cristo sem murmuração, sem preguiça, mas cheios de amor. E é isso que Jesus pede da sua igreja hoje. Um amor humilde, que nos leva a servir uns aos outros. Esta é a mensagem da ceia. Nós vamos estar participando de algo hoje que não só fala do que Ele nos salvou, mas como Ele nos salvou. Ele nos salvou se humilhando, amando, servindo até o fim. Esta é a minha visão de igreja. Eu não me considero dono de ninguém, cacique de ninguém. Nós somos servos uns dos outros. Ocupamos determinadas posições na igreja, mas no fim somos servos uns dos outros. Jesus está chamando pessoas que querem trilhar esse caminho. Jesus está chamando. Está chamando você nesta manhã. Jesus está chamando você nesta manhã. Sabe qual é a minha expectativa? E quando terminar esse culto, você procure os obreiros, procure os líderes. O que é que vocês estão precisando? Eu posso ajudar, eu posso servir. Eu quero trilhar esse caminho que o meu Senhor trilhou. Eu não serei um cristão verdadeiro se eu não trilhar esse caminho do serviço. Amém, irmãos? Vamos ser uma igreja de servos? Que servem uns aos outros? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que o Espírito está fazendo aqui hoje?
Não tem nada extraordinário. Não tem luz piscando, não tem nada. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração hoje. Ouça a voz do Espírito Santo. Não endureça o seu coração. Curve a sua cabeça e vamos orar.